É a tia aqui de novo com nossa próxima aula, tá? Aula agora de História, matéria de História, tá? Os nossos assuntos de hoje são 3, tá? Por que tanto assunto? Porque um assunto é sequência do outro, então não adianta a tia estar estendendo tanto assunto, né? Então a gente vai ver dentro desses assuntos de hoje conteúdos que já foram dados nas unidades anteriores. Só que aqui ele especifica cada ponto que foi dado em algumas das unidades anteriores, certo? Então temos como assuntos hoje a vida das pessoas na área das minas, né? Vocês lembram da história lá das pessoas quando descobriram ouro na região de Minas Gerais, né? Foi um grande fluxo de pessoas que não tinham habitações, não tinham de comprar alimentos, não tinham moradias, e mesmo assim eles foram para lá na promessa, né, no intuito de ganhar muito dinheiro e enriquecer, né? Bem como também os escravos. Muitos compraram sua alforria através da mineração, né, da extração e venda do ouro, certo? Temos o café, que foi um marco muito importante para o desenvolvimento do nosso Brasil, e a expansão do café, até onde, né, o café nos levou, até onde o café se estendeu e se estende até os dias atuais. Então vamos começar com o nosso primeiro assunto, a vida das pessoas na área das minas. Vamos lá. Na época da ocupação da chamada região ou área das minas, a estrutura social adquiriu uma configuração diversificada, pois faziam parte dela desde os setores mais ricos, como mineradores e fazendeiros da região, e setores médios, sendo estes os profissionais mais diversos, como donos de estabelecimentos comerciais, mascates, artesãos e etc. Então aí tinha uma infinidade de pessoas, né? Havia ainda pequenos roceiros e os chamados faiscadores, indivíduos nômades, que mineravam por conta própria. Nômade a gente sabe que são aquelas pessoas que não têm lugar, não têm habitação fixa, não é isso? Por fim, havia na sociedade mineradora pessoas sem função definida, pobres que viviam na miséria pelas ruas da região de Minas. O governador frequentemente usava essas pessoas à força na construção de prisões ou como oficiais de guarda privada de mineiros e fazendeiros mais ricos, geralmente a salários muito baixos. Os habitantes da região eram em sua maioria mestiços por conta da forma de habitação que ocorreu na região. Os bandeirantes ocuparam a área por meio de acordos com os indígenas, o que envolvia o casamento entre eles para firmar alianças futuras, para garantir também a posse nas terras, né? Por isso, essa união aí, né? O interesse nessa união. Mercadorias de outras regiões do Brasil e até de Portugal eram trazidas para serem vendidas na região mineradora. Quer dizer, não tinha nada, mas aí como era um lugar que não tinha nada, aos poucos foi se firmando ali o pequeno comércio, que era para os mineradores, aquelas pessoas que estavam ali trabalhando na extração do ouro, tivessem o que comer, tivessem o que beber, tivessem o que vestir, né? Pois como o texto diz e como a gente sabe, muitos não tinham nem moradia fixa, viviam nas ruas, eram pessoas sem habitações e muitos eram nômades, sem lugares definidos, né? O comércio ampliou-se e muitas pessoas começaram a circular pelas ruas. Trabalhadores como sapateiros, barbeiros, carpinteiros e funcionários do governo português surgiram para atender às necessidades da população. O comércio nas ruas era feito pelos negros libertos, mulatos, brancos, pobres e escravos de ganho, porque trabalhavam vendendo mercadorias e tinham maior liberdade para se deslocar pelas vilas e cidades. A população na região mineradora se desenvolveu bastante no final do século XVIII. E por isso houve a formação de diferentes grupos sociais com funções distintas das desempenhadas pelos senhores e escravos, né? Aí teve todo um
uma mobilização, né? Chegaram pessoas para comercializar, foi se formando povoados, cidades e habitando cada vez mais a região de Minas Gerais, né? Aí vocês têm atividades sobre esse texto que a tia vai deixar na descrição do vídeo. E agora nós vamos para o nosso próximo assunto, que é o café. As primeiras mudas de café foram trazidas por Francisco de Melo Palheta, um militar luso-brasileiro. Devido ao grande desenvolvimento do produto, o café predominou por muito tempo na economia brasileira. Então aí foi outro, né, que também ajudou o Brasil a se desenvolver bastante, foi o café. Durante o governo de Dom Pedro II, os conflitos internos foram resolvidos. Mas, ao longo dos seus 50 anos de reinado, o imperador enfrentou outros problemas. A escravidão foi um deles. Os homens ricos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Sul queriam que a escravidão continuasse, porque suas fortunas se baseavam na mão de obra escrava. Nesse período começava a surgir uma nova riqueza, o café. Sociedade Cafeeira, tá? Página 173. Vamos lá. Vocês leem esse pequeno texto que tem aqui em cima, tá? No quadrinho sobre o café, certo? Muito interessante. Aí a tia vai dar prosseguimento, que é para não estender muito o nosso vídeo. O sitiante, também proprietário de pequena extensão de terra, vivia na dependência do fazendeiro, a quem deveria favores e se ligava por laços de compadrio e parentesco. Os agregados, na sua maioria, aparentados dos senhores das terras, viviam de favor em sua propriedade, em geral em troca de alguns serviços. O padre, quando não tinha quarto próprio na fazenda, vinha da vila próxima para a missa na capela, né? Pois, como nós já vimos em uma das unidades anteriores, todo fazendeiro tinha dentro de suas terras uma capela construída próximo à casa grande, né? Onde celebrava as cerimônias, batizado, casamento, missas, né? E outras cerimônias. Os tratamentos, a presença do médico era raro. Os tratamentos eram feitos à base de remédios caseiros. A medicina não tinha esse desenvolvimento, né? Não tinha essa expansão que tem hoje. Então, antigamente, né, na época do descobrimento, da colonização, quando tudo começou a mudar dentro do Brasil, os remédios ainda eram caseiros, né? É importante lembrar que a base escravista, que garantiu o sucesso da lavoura do Vale do Paraíba, abalou-se a partir de 1850, ano em que foi proibido o tráfico de escravos. Para os cafeicultores, a solução imediata foi comprar escravos do Nordeste ou mesmo contrabandeá-los através de portos isolados do litoral. Então, a escravidão, ela não, de fato, ela não terminou, né? Não teve aquele ponto final. As pessoas da terra que tinham contato com pessoas de outras regiões faziam ainda esse tráfico, né, entre regiões de escravos, né? O tráfico de negros, de pessoas vindas para trabalhar na nossa terra, as pessoas que vinham da África, ele tornou-se proibido e ilegal, mas entre as regiões, por baixo dos panos, o tráfico continuava, né? Para os cafeicultores, né, a solução imediata foi comprar escravos do Nordeste ou mesmo contrabandeá-los através de portos isolados do litoral, quer dizer, aqueles portos que ficavam mais distantes, que não tinham muita fiscalização. Adiava-se a resolução do problema, enquanto a tensão entre senhor e escravo se agravava, né? Então aí o negócio tornou-se tenso. O trabalho nas fazendas de café, vamos lá ver o que é isso aqui. Era feita a limpeza nas áreas destinadas à plantação de café. Queimava-se a mata para arar e preparar a terra. Depois as sementes eram plantadas e após 4 anos era feita a colheita. Na realização da colheita, os frutos eram apanhados um a um. Os grãos eram peneirados, sendo eliminadas as impurezas, terras, pedras, folhagens e gravetos. Depois os grãos eram lavados e colocados para secar. Em seguida eram socados para remover as cascas.
embalados em sacos de juta. Juta é um tecido, tá, gente? Quem não sabe o que é um tecido, é um tipo de tecido bem grosso. Justamente é o que se faz os sacos ainda existentes hoje em dia. E finalmente transportados para os portos, tá? Aí a seguir vocês vão ler o Você Sabia, vou deixar por conta de vocês, certo? E realizar também a atividade desse texto. E vamos para o próximo texto, vamos ver o que foi que aconteceu aí na expansão do café. Em 1870, outro tipo de imigração começou a crescer na região sudeste do Brasil, principalmente em São Paulo, onde as lavouras de café se espalhavam rapidamente. O café foi trazido da África para a América cerca de 300 anos atrás. Devido às condições climáticas, as tentativas de cultivo não aconteciam na capital do Brasil, na época, o Rio de Janeiro. O café era o produto mais vendido fora do país, por volta de 1840. Nessa época, o Brasil era independente, não era mais colônia de Portugal. Os escravos foram os primeiros trabalhadores das fazendas de café. Os fazendeiros começaram a substituir os escravos por imigrantes europeus que moravam em cortiços, um tipo de moradia coletiva. A produção de café não parava de crescer e o seu valor também era bastante alto no mercado internacional. Durante a República, o café tornou-se a principal atividade econômica do país, pois trouxe muitas riquezas para as regiões produtoras, né? Outra denominação que o café recebia na época, né, do seu auge, do seu desenvolvimento, da sua cultura, era o ouro negro. Era o ouro negro das regiões, né? Porque gerou mais riqueza do que a própria cana-de-açúcar. O seu cultivo, né, foi bem visto, bem aceito em solo brasileiro, em determinadas regiões do Brasil, e a sua produtividade, a sua exportação e a sua expansão foram tão grandes, o sucesso foi tão imenso que ele recebeu o nome de ouro negro, certo? É uma denominação que a gente vê bem pouco, mas quando a gente se aprofunda dentro dos assuntos de história do Brasil, dentro da própria história, a gente vê várias dessas denominações dadas às culturas que iniciaram o desenvolvimento do nosso Brasil, tá certo? O café era retirado das fazendas em carro de boi ou no lombo de mulas e levado até os portos. Foram construídas estradas de ferro no Brasil que ligavam as áreas dos cafezais aos portos, né? Então o negócio estava tão bom que para dar vencimento, para dar vazão ao café, para poder escoar o café, fazer com que ele girasse e girasse o lucro, foram construídas até estradas de ferro, né, que é por onde andam os trens para dar vencimento nesse processo de escoamento aí do café. A estrada de ferro Dom Pedro II ligava o Rio de Janeiro às províncias de São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo, Santos Jundiaí era a principal estrada de ferro que ligava Santos às áreas de produção do café localizadas no interior paulista. Então, outro marco muito importante, outra cultura muito importante no nosso desenvolvimento foi o café. E daí vem outros tópicos, né, outros assuntos dentro da nossa história, ainda sobre a produção do café. Quem tiver curiosidade sobre como se deu essa expansão, o que foi que aconteceu depois, as outras políticas que se desenvolveram em cima do café, podem acessar o site lá, vocês pesquisam, digitam lá no Google, tá? Políticas sobre a expansão do café após a descoberta do Brasil, após o Brasil República, e ele vai te dar lá várias histórias bem interessantes sobre as nossas culturas, tanto do café como as demais culturas, tá? Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, certo? O nosso assunto hoje termina aqui com a nossa aula de história. Deem uma olhada no cronograma de sexta-feira. Tem mais 2 aulas lá que eu não preciso fazer vídeo porque só são atividades, tá certo? Realizem as atividades, deixem tudo em dias. Tenham um ótimo final de semana, tá? E a gente se vê semana que vem, tá? Fiquem na paz e, como sempre, beijo a todos e tchau, tchau, gente!